Bom, o Brasil se destaca mundialmente por possuir uma matriz energética com forte participação de fontes renováveis e, neste cenário, o setor agropecuário tem contribuído de forma decisiva para impulsionar soluções sustentáveis de geração de energia. Entre essas soluções, o biogás e o biometano ganham relevância crescente. Derivados de resíduos orgânicos provenientes da agropecuária, da agroindústria e do meio urbano, esses biocombustíveis oferecem uma alternativa concreta à queima de combustíveis fósseis, ao mesmo tempo em que agregam valor à produção rural e promovem o uso inteligente dos recursos. Apesar de termos um dos maiores potenciais do mundo para a produção de biogás e biometano, ainda exploramos uma pequena fração disso. Com o espírito da transição energética ancorado em um modelo que alia competitividade, inovação, inclusão social e preservação ambiental, hoje nós vamos discutir aqui o papel do biogás e do biometano neste processo. Então, para abrir oficialmente o nosso evento, eu convido agora as autoridades que irão compor o dispositivo de abertura. Nós começamos com o chefe-geral da Embrapa Agroenergia, Alexandre Alonso. Boa tarde. E convidamos também o Dr. Marcelo Bertoni, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul, um dos estados com o maior percentual de energias renováveis do Brasil, aqui representando o presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, João Martins, a quem passo, neste momento, a palavra para a sua saudação de boas-vindas. Bom, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui na CNA, para ainda mais a pedido do Dr. João para abrir um evento por ele. Quero aqui agradecê-lo, meu presidente. E para nós é uma grande honra recebê-los na terceira edição do Seminário Agroenergia. Este evento se consolida como um espaço de diálogo que reúne produtores rurais, lideranças do agro, especialistas e representantes das iniciativas públicas e privadas, que atuam diretamente no escopo da energia renovável no campo. O Brasil possui uma das matrizes energéticas mais limpas, diversificadas do mundo. Atingimos a marca de 50% de renovabilidade. No meu estado, em particular, Mato Grosso do Sul, esse índice está em torno de quase 95%. Com forte participação do setor agropecuário, o que aumenta a nossa responsabilidade e amplia os nossos desafios quando somos desafiados a fazer melhor com uma régua já tão alta. O biogás e o biometano encontram-se entre as fontes que podemos ampliar em muito o aproveitamento do potencial. A combinação entre avanços tecnológicos e vocação agrícola tem permitido ao país desenvolver fontes alternativas de energia sem comprometer a produção de alimentos. Isso fortalece o protagonismo do Brasil tanto na segurança alimentar quanto na transição para uma economia de baixo carbono. Nesse contexto, o biogás e o biometano ganham cada vez mais relevância, com enorme sinergia com a produção agropecuária. Transformar resíduos orgânicos em energia representa um ganho duplo, reduz impactos ambientais e amplia o acesso a uma fonte renovável descentralizada de energia. O Brasil produz quase 4 bilhões de metros cúbicos de biogás ao ano, quantidade suficiente para abastecer cerca de 40 mil ônibus no período. O potencial mapeado ainda é maior, acima de 80 bilhões de metros cúbicos ano. Quando se trata de biometano, foram 81,5 milhões de metros cúbicos produzidos em 2024. Estima-se que o país tenha o potencial de produzir mais de 100 milhões de metros cúbicos por dia. Felizmente, as políticas públicas e o ambiente já têm sido estruturados. O RenovaBio e o Programa Combustível do Futuro pavimentam parte relevante desse ambiente
normativo. No entanto, limitações tecnológicas, investimentos e valoração dessas fontes precisam ser endereçados. Pensando nisso, a CNA realiza mais uma edição do seminário Agroenergia para consolidar esse caminho com aliança entre o desenvolvimento, somente com um ambiente favorável, estímulos adequados, será possível ampliar a escala de produção, melhorar a infraestrutura e viabilizar economicamente as cadeias produtivas baseadas no uso eficiente de matérias-primas da agropecuária. Este seminário também reafirma o papel da CNA no debate sobre sustentabilidade e transição energética. Os encaminhamentos e conteúdos aqui gerados comporão as propostas que levaremos à Conferência das Partes, COP30, que acontece em novembro, em Belém do Pará. Muito obrigado a todos pela presença e desejo um excelente seminário. Nós agradecemos ao doutor Marcelo Bertoni pelas palavras e, dando sequência, eu convido o senhor Alexandre Alonso, engenheiro agrônomo e atual chefe-geral da Embrapa Agroenergia, um dos principais centros brasileiros de pesquisa em bioenergia e bioeconomia. A palavra é do senhor. Gente, boa tarde. Sejam bem-vindos aqui à terceira edição do Seminário Agroenergia, Transição Energética Sustentável. É uma satisfação ter cada um de vocês aqui com a gente nessa terceira edição. Quero inicialmente cumprimentar aqui a CNA pela iniciativa de organizar esse seminário, em nome do Marcelo, mandar um abraço ao presidente João, por abrir esse espaço de diálogo aqui dentro da CNA e por trazer tanta gente boa. Vejo muita gente conhecida aqui nessa plateia. Eu acho que isso mostra a credibilidade da CNA, mostra o empenho da agricultura nessa pauta de transição energética. Cumprimentar o Bruno aqui também. E, no nome de vocês, agradecer novamente a parceria com a CNA e também com a FGV para organizar esse seminário. Eu disse na outra edição que eu achava de uma sensibilidade muito grande trazer o tema a discussão de transição energética para dentro da Casa da Agricultura, basicamente porque a gente não consegue falar hoje de sustentabilidade, de agroenergia, de bioenergia, obviamente, sem trazer a agricultura para o centro desse debate. Então, acho muito relevante, principalmente porque a pauta de biocombustíveis é uma pauta que está na agenda do dia. Acho que a gente está vendo um interesse crescente, não somente internamente no Brasil, mas também de forma internacional. E isso tem alguns motivos. Eu acho que a pauta de biocombustíveis, Marcelo, ela está, obviamente, associada a uma pauta de transição energética, no qual a gente tem buscado fazer uma substituição de fontes fósseis por fontes de origem não somente renováveis, mas principalmente de origens biorrenováveis. A pauta de biocombustíveis ela também ganhou atração mais recentemente por estar colada, vamos dizer assim, na pauta climática, na agenda climática. Os biocombustíveis eles são uma alternativa muito importante para poder promover uma ampla descarbonização em uma série de setores. E os biocombustíveis eles fazem também com que a agricultura possa exercer um papel de contribuir para a descarbonização de setores que são de difícil abate, vamos dizer assim. Acho que na semana passada a gente teve um evento aqui na CNA que tinha uma pauta da industrialização a partir do agro, que eu achei muito interessante. E biocombustíveis, em particular aqui o biogás e o biometano, ele consegue fazer essa ponte com a agricultura e com a indústria de uma maneira muito efetiva. E eu acho sempre relevante quando a gente fala de biocombustíveis, que a pergunta sempre é como é que a gente pode fazer para produzir mais, de forma mais eficiente, de forma mais sustentável. E toda vez que a gente é confrontado com esse tipo de pergunta, há também um questionamento sobre a questão de como fazer isso enfrentando uma falácia da competição, da suposta competição alimento versus energia. Isso já tem ficado, vamos dizer assim, para trás nesse horizonte, no sentido de que a gente consegue, com as tecnologias adequadas, produzir alimento, produzir fibra, produzir energia, produzir múltiplos bioprodutos. Eu sempre digo que é uma questão da gente fazer uma substituição da discussão do ou por uma proposição do e. E a gente vai obter isso, obviamente, por meio
Não somente, mas eu acho que a tecnologia é um fator-chave para que a gente possa aumentar, expandir a produção de biocombustíveis de maneira sustentável. Tanto tecnologia agrícola, que eu acho que é muito relevante, importante a gente estar tratando num evento como esse. Eu acho que a gente pode falar aqui de aplicação de biotecnologia, novos sistemas de produção, bioinsumos, intensificação sustentável, várias tecnologias ou vários pacotes que permitem que a gente faça a produção de matéria-prima, de biomassa, de uma maneira sustentável e, portanto, obtendo os biocombustíveis. Mas também é uma pauta para a tecnologia industrial, como que a gente pode converter de maneira mais eficiente essa biomassa que é gerada no campo para esses biocombustíveis. E aqui é um ponto interessante, a gente pode expandir a produção de biocombustíveis, aumentando a produtividade dos cultivos já existentes, diversificando as biomassas utilizadas para a produção de biocombustíveis, mas um ponto muito relevante é como que a gente consegue utilizar de uma maneira efetiva os resíduos que são gerados durante esse processo produtivo. E aqui o biogás tem um papel muito relevante. Eu estou vendo ali meu amigo Alessandro Gardman. O Alessandro costumava dizer que o biogás, não sei se continua ainda, mas que o biogás representaria o equivalente a um pré-sal caipira em termos de volume de energia. Isso é interessante porque o biogás aqui ele assume esse papel, então, como um vetor energético, como um vetor, um biocombustível importante para promover a descarbonização. Eu costumo dizer que ao produzir o biometano, evitando assim que esse processo de biodigestão ocorra e, portanto, o metano vai ser emitido para a atmosfera, a gente já tem uma descarbonização importante, mas ao utilizar esse biometano, por exemplo, para a movimentação de frotas veiculares ou frotas de tratores, a gente faz uma dupla descarbonização. A gente não só evita a emissão desse gás de efeito estufa, como a gente utiliza. E, obviamente, biometano, biogás tem um papel relevante do ponto de vista da geração de eletricidade. Eu acho que é uma pauta importante também no campo. Agora, o biogás e o biometano ele vai além disso. Eu costumo dizer que o biogás e o biometano ele também é um vetor industrial importante, né? No sentido que a gente pode, ao produzir o biogás e o biometano, também produzir biofertilizante para aplicação na indústria, produzir hidrogênio verde para inúmeras aplicações, produzir amônia, portanto, um exemplo de circularidade, no qual um resíduo da agricultura pode gerar um insumo para a própria agricultura, indo até a produção, por exemplo, de combustível sustentável de aviação e outros biocombustíveis avançados. Então, o biogás ele um vetor energético muito relevante, mas um vetor industrial muito importante. E se a gente disse aqui no seminário sobre biodiesel que a gente estava cultivando energia, quando a gente trata de biogás e biometano, a gente provavelmente tem que dizer que a gente está transformando energia ou reciclando energia, que é uma energia que já está, obviamente, disponível, que a gente consegue utilizar para essas aplicações. Marcelo já trouxe alguns dados, mas o potencial brasileiro para a produção de biogás e biometano é enorme. E quando a gente pega esse potencial estimado de mais de 200 milhões de metros cúbicos dia, por exemplo, a gente vê que a maior parte desse potencial vem do setor sucroenergético. Estou vendo ali o Mário, o Roberto, o setor sucroenergético extremamente bem conectado a essa agenda de biogás e biometano e é provavelmente o principal driver para o desenvolvimento dessa agenda desse biocombustível no país. Assim como a indústria de proteína animal, de produção agrícola, né, dos resíduos e a própria indústria de saneamento. Isso traz para a gente um potencial gigantesco de desenvolvimento. E, obviamente, nesse ponto, a agricultura é chave, seja pela produção de matéria-prima dedicada, seja pela a potencialidade de utilização de resíduos. Não é à toa que a gente tem aqui, vai ter durante esse evento aqui, um painel chamado de Biogás e Biometano, Inovação e Integração com o Agro. Acho que é extremamente importante a gente fazer essa discussão, ressaltando o importante que biogás e biometano é uma opção tanto para os grandes quanto para os pequenos produtores. A gente é capaz de desenvolver e adaptar tecnologias para permitir que todas as categorias, vamos dizer assim, de produtores possam estar incluídos nessa agenda. E a gente vai ter também um painel chamando, então, de Transformando Energia, Cases de Sucesso, no qual a gente vai ter justamente a oportunidade de ver na prática como isso acontece. Por fim, eu queria só ressaltar um ponto que o Marcelo já trouxe aqui, como a COP se avizinha aí, de uma maneira muito rápida. Acho que a gente tem a oportunidade de, em eventos como esse, contribuir para um debate no qual a gente apresenta a agricultura como parte da solução climática, como uma alternativa para a gente fazer o enfrentamento das mudanças climáticas. E a gente tem a oportunidade aqui de não somente construir uma narrativa em torno do agro, mas trazer os biocombustíveis para essa agenda. A Embrapa tem trabalhado de uma maneira muito forte na organização da AgriZone, acho que todos vocês
já ouviram falar, vai ser um espaço especificamente dedicado para a apresentação de tecnologias, de casos de sucesso, em paralelo, vamos dizer assim, à Blue e à Green Zone, e a ideia é que os biocombustíveis tenham um destaque bastante grande, as tecnologias associadas lá também. Por isso, eu não podia estar mais feliz, mais contente da gente estar podendo, junto aqui com a CNA e com a FGV, estar lançando no dia de hoje a terceira parte de um documento, né, trazendo algumas informações sobre o biogás, sobre o biometano, e junto desse documento a gente também está trazendo uma versão revisada, né, quer dizer, não sei se está trazendo hoje, mas vai estar disponível, do conteúdo que a gente já fez para a edição do etanol e uma versão refinada, vamos dizer assim, do biodiesel. Então vai ser um documento completo mostrando como que a agricultura e como que os biocombustíveis eles oferecem oportunidades para descarbonizar e como que o agro pode ajudar na descarbonização desses outros setores. Então, esse documento vai ser peça fundamental para o posicionamento da agricultura durante a COP, e acho que a CNA vai ter um papel muito importante de levar essa informação. Para não me alongar mais, quero somente novamente desejar as boas-vindas a cada um de vocês, desejar que todos tenham um evento muito frutífero e que eu tenho certeza que a gente vai sair daqui um pouquinho com mais informação, um pouco melhor do que a gente entrou. Obrigado.